Shalom, shalom. Vamos continuar. Hoje eu vou gravar a segunda parte do Dom do Espírito e vamos começar lendo o versículo Atos 1, versículo 8. A Bíblia diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Então aqui já está claro, né, que esse enchimento, né, esse derramamento de poder é para nos capacitar a ser testemunha, das obras de Yeshua em todo lugar onde formos. Quando fala Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, quer dizer que é em todo lugar onde você for colocado, onde você for plantado e com pessoas que você vai ter contato. Então, eu sempre repito, né, falo isso. Eu não tenho o dom do evangelismo, mas eu não perco a oportunidade. Se eu vou fazer unha com a manicure, eu tô falando. Se eu vou, no esteticista, eu tô falando. Qualquer pessoa que eu vejo que dá uma oportunidade, eu quero testemunhar, eu quero falar. Lógico que, como meu chamado é batalha espiritual, e dentro da batalha espiritual é cura e libertação, eu vou, trabalhar mais para esse lado, né? Mas eu estou sendo testemunho com o dom a qual eu fui habilitada, né? E o Senhor derramou sobre a minha vida. Aqui, ele vai dar uma lista de versículos para a gente entender o que é o batismo com o Espírito Santo. A palavra com, né, é, é diferente de no. Então, o Espírito será derramado em você, através de você receber Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai morar no seu espírito. E com isso, você vai depois receber um enchimento de poder, que é esse batismo, né? Então eu recebo o Espírito do Eterno e depois eu sou batizado. E existe outra fase depois, que é o crescimento, o amadurecimento em Cristo, que é até a volta de Cristo, que também vai aumentando. É como se você está desenvolvendo o seu dom e essa unção, esse poder, essa presença, esse enchimento vai só aumentando, aumentando, aumentando. Tem pessoas que falam, é, mas eu não vejo nada, manifestação nem nada. Mas tem que alimentar, né? Se eu recebo o Espírito está no meu espírito e eu recebo o batismo, que é um dom, né? Uma capacitação. Eu preciso fazer a minha parte, que é ler a palavra, buscar revelação, oração, jejum, né? Então, louvor, adoração, são práticas espirituais que vai me deixando sensível. Eu vou ouvindo o Espírito Santo, eu vou permitindo as mudanças e cada espaço que é liberado, né, que as trevas vai saindo, que é liberado, ele vai se enchendo com o Espírito Santo. Então, com o poder, né, do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, eu quero ler em Mateus 3:11, que foi uma referência que nós lemos no outro vídeo, né? Mateus 3:11. Eu estou assim, gripada, irmãos, então toda hora eu estou dando uma puxada no nariz. 3:11. Diz assim: Eu os batizo com água para arrependimento, João falando, né? Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo, né? Que é com Espírito e com o poder. Atos 5, não, Atos 1:5.
Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui houve um processo. Eles ouviram a pregação, creram em Cristo, fizeram uma aliança com Ele, imediatamente receberam o Espírito Santo no seu espírito. Nessa pregação já lhes foi ensinado sobre que o batismo nas águas era uma união deles, né, com Cristo ou nós, né, qualquer um de nós que aceitamos fazer essa aliança. E depois de você estar enxertado, de você estar unido a Cristo, na mesma pregação, você também ouviu e creu na promessa desse derramar, que foi o próprio Yeshua que prometeu. Então, alguém vai orar com você, vai colocar as mãos, e ali você, pela fé, será cheio desse poder. Então, na palavra, existe algumas, em vários textos, existe formas diferentes de falar. Nesses dois aqui falou, serão batizados com o Espírito Santo. Em Atos 2:38 e 10:45, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Lucas 24:49, Atos 1:4, Atos 2:33 e 39, a promessa do Pai será derramada. Atos 2:4, ficarão cheios do Espírito Santo. Atos 8:17, 10:47, vocês vão receber o Espírito Santo. Atos 10:44, 11, 15, caiu o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em Atos 2:17, 18, 33 e 10:45. Então, a forma de falar é diferente, mas está falando da mesma coisa, desse encher. E o autor aqui ele diz que esse batismo, ele é um dom, é um presente, não é um prêmio. Você fez algo e você mereceu, por isso você vai receber. Porque se fosse assim, quem faria mais, receberia mais. Quem não faria nada, não receberia. Não. Mas aqui ele diz que a promessa é para todos os que creem. Então, como é um dom, uma virtude, essa virtude é de quem está dando. Quem foi que prometeu o Espírito Santo, que ia nos encher com esse poder? Yeshua. Ele diz: Eu vou para o Pai e lá eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Ele vai capacitar vocês com ao entendimento de toda a lei do Eterno. Então, nós precisamos crer e receber pela fé esse enchimento com o Espírito Santo que nos dá poder. Poder para quê? Para testemunhar de Yeshua. Não é para ficar fazendo show, acrobacia, teatro, manipulação, controle de pessoas, mas é para sermos testemunho e dentro daquilo que fomos chamados. É a capacitação para ser uma testemunha de Cristo com esse revestimento de poder. O dom do Espírito Santo é o revestimento de poder e a capacitação para pregar o Evangelho e servir ao Eterno. Também é uma experiência definida e pessoal. Aquele que recebe fica consciente disso. É uma experiência que todos devem ter logo na entrada. Então, voltamos aqui a repetir: a pregação, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo é na porta do reino, é na entrada, é no começo. Existe no Novo Testamento um aspecto do enchimento do Espírito Santo. É um enchimento gradual ao longo da vida de um discípulo. Foi o que eu falei lá no início. Esse aqui já é para o crescimento e o amadurecimento. Você recebe o dom e ali você vai com as práticas espirituais e buscando o Senhor, esse enchimento vai manifestando o caráter de Cristo. Então, lá em Efésios 4 do 11 ao 13 diz, né, que a nossa missão
é levar o povo de Deus, o corpo de Cristo, ao crescimento, ao amadurecimento, até chegar à estatura do varão perfeito. E quem nos capacita a fazer isso através do nosso dom é esse enchimento com o Espírito Santo. Então, ele diz, faz uma pergunta: quem pode receber o dom do Espírito Santo? Atos 2:39. Pois para vós outro é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele estava falando lá em Atos, na igreja primitiva, já estava nos alcançando. Então, essa promessa é para nós, mas nós precisamos do equilíbrio. Já foi dito no outro vídeo. Não ser radical no sentido tradicional de não acreditar nessa manifestação, mas também fazer como os neopentecostais que acreditam, mas vão para o outro extremo e acabam envergonhando o evangelho, fazendo coisa totalmente fora. E o mais incrível é você ver que pessoas acompanham, pessoas ainda creem, pessoas é, vão atrás disso, né? Por que que essas pessoas vão atrás? O que falta para essas pessoas que elas aceitam qualquer coisa, creem em qualquer coisa que está se manifestando? Porque não lê a palavra. Porque quem lê a palavra, quem realmente busca essa revelação, quem medita na palavra, vai entender que nós fomos advertidos desde o início, no primeiro século, que haveriam falsos mestres, falsos profetas, e esses enganariam a muitos, se possível até os santos. Então, eu preciso olhar algo que está acontecendo e ir para a escritura. Está de acordo com a palavra? Não. Não está de acordo? Elimina. Então, se são pessoas que estão aprofundadas no engano, não adianta nem confrontar, é orar, para que o Espírito Santo tenha misericórdia e desperte essas pessoas para reconhecer os seus pecados. Então, nós precisamos de equilíbrio. Sim, esse dom ainda se manifesta agora, esse enchimento é para nós, uma capacitação para nós. Esse dom do Espírito, do batismo do Espírito, também vai ampliar para recebermos os dons necessários para exercermos o nosso chamado. Já falei no outro vídeo, cada chamado já tem os seus dons específicos que vão capacitar a exercer. Então, nós não precisamos ficar desesperado querendo dons que não vai ajudar, não vai contribuir. E o Senhor diz na palavra dele que o Espírito Santo distribuiu conforme o querer dele, porque ele sabe muito mais que nós. Ele vê todas as coisas, o início, o meio e o fim. Então ele sabe o que que nós precisamos e o que nós não precisamos para não nos perdermos. Então, os dons e ministério precisam ser distribuídos para que a gente tenha uma interdependência no corpo de Cristo. Venha saber que eu não tenho esse dom, então eu dependo do meu irmão que tem para ele me ajudar naquilo que eu preciso. Então eu vou entender que eu não sou, né, um super mulher, um super homem, espiritualmente dizendo, mas eu preciso do corpo de Cristo. Precisamos um dos outros. E todos nós temos um dom, todos nós. Tá certo que às vezes tem pessoas que vão ter um chamado mais arrojado, precisa de uma preparação melhor. Outros são chamados para coisas específicas e pequenas, mas todos são importantes, todos são necessários e devemos agradecer ao Senhor. A Bíblia fala lá naquela parábola dos talentos lá, se você, Deus te chamou para uma coisa, que é um talento só, e você enterrou esse talento, Deus vai te cobrar. Da mesma forma que vai cobrar daquele que ele deu 10, ele vai também. Por quê?
Ele sabe o seu limite, ele sabe a sua estrutura e sabe a minha estrutura. Então ele vai permitir, ele vai deixar, ele vai mandar para nós aquilo que suportamos. Então nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós precisamos estar disponíveis. Já fiz um discipulado com uma pessoa. E ela falava: Não, eu não fui chamada para nada, Deus não me colocou em nada. Mas ela estava dizendo de exercer algo dentro do corpo de Cristo, dentro de uma congregação. E eu falei: até que você receba essa revelação, você tem dois filhos. Cria eles dentro, da palavra. Dirija eles conforme os princípios do Eterno. Coloca um homem e uma mulher na sociedade segundo o coração de Deus, você já vai ter feito muito. Mas ela não entendeu por quê. O desejo dela era ter um dom, ter um ministério para fazer na igreja. Igreja quer dizer corpo de Cristo, né? Que igreja somos nós reunidos. É, sabemos que é para todos, né? Essa promessa não é só para quem tem muita fé, não é só para os especiais e maduros. É para todos os filhos e discípulos de todas as épocas. A questão é crer, né? E o que tem faltado hoje são pregações mais convincentes, pregações que vão tocar o espírito das pessoas, que vão despertar a fé delas, para que elas possam crer e receber essas promessas. Essa é uma das promessas, né? As experiências do livro de Atos dos Apóstolos nos comunicam que todos ficavam cheios do Espírito Santo. Aqui ele vai falar, dentro de Atos, ele vai falar, e aqui o autor cita algumas frases. Todos foram cheios do Espírito Santo, é para todos quanto o Senhor Deus chamar. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é para todos os discípulos de todas as épocas. Ao receber a imposição de mão, cada discípulo nos dias de hoje também ficará cheio do poder do Espírito Santo, né? E nós sabemos que para isso nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho e crer que essa promessa é para o dia de hoje. Então, se você crê, isso já foi conquistado na cruz do Calvário. Isso já foi derramado lá na igreja do primeiro século. Então, é nós que temos que crer e tomar posse desse poder, desse enchimento, para que a gente se mova segundo a vontade do Eterno. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Voltamos a salientar que essa experiência é para o início da vida cristã. Eu gosto desse ensino, irmãos, porque ele repete muito. E como eu fui professora, eu sei que a repetição hoje não se aceita mais, né? Mas a gente vê que a repetição fazia com que a aprendizagem fosse mais fácil, né? Então, esse autor aqui, ele entendeu isso e ele, no estudo dele, ele vai falando, acrescentando coisas novas, mas ele volta a frisar e a repetir. Alguns irmãos creem que é necessário ficar esperando, porém o Espírito Santo já foi enviado, né? E recebeu o que ele mandou esperar em Jerusalém e esperaram e veio e caiu sobre todos ali que estavam ali, todos receberam e falavam em línguas diferentes. Então a promessa já se cumpriu. O dom já foi dado a todos os que creem. Então agora eu preciso crer e tomar posse e permitir que o Senhor se manifeste através desse dom na minha vida. Então, o que que é necessário? Em Atos 19, 5, 6 diz: Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Yeshua, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Muitos acham que não receberam porque a pessoa que colocou a mão não tem poder.
Mas nós precisamos entender que não é quem coloca as mãos sobre nós que tem poder. Ali, quem está colocando as mãos também está exercendo fé. Ele crê que se ele colocar a mão e orar, esse dom vai ser derramado. Mas também depende, da fé daquele que está recebendo. Porque é algo que já foi feito na cruz do Calvário. Ele subiu e disse: quando eu chegar, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E já foi derramado. Então agora é como se estivesse aqui flutuando e eu preciso pegar, eu preciso tomar posse, né? Então, eu vejo que hoje não se faz mais isso, né? Primeiro, não se prega para entender esse processo no início da caminhada. Depois, não se prega que é pela fé que já foi alcançado, que isso já foi derramado, isso já foi feito. Então, sempre eu volto que nós temos que focar numa pregação cheia de poder, numa pregação que vai manifestar o poder, para que aquele que está ouvindo creia, né? Isaías falava disso, né? Então nós precisamos aprender no Senhor para poder transmitir de uma forma que seja profunda. Não é que seja complexa, mas profunda. Então, se eu orar, se eu pegar os versículos que falam sobre isso e eu começar a ler e falar, Espírito Santo, traz essa revelação para o meu espírito, ele vai revelar. Ele vai abrir os seus olhos e você vai entender. E cada vez que você buscar na palavra, você vai se aprofundando. Então, quando você vai falar com convicção e você vai falar o que a palavra diz. Então, o Espírito do Senhor já está por trás dessa palavra para manifestar na vida daquele que você está ministrando. Então, primeiro a pessoa tem que ouvir a palavra para ela ter a fé e essa fé tomar posse dessa promessa. Então, logo depois de ser batizado em Cristo, que foi unido a Cristo, o novo discípulo deve receber a oração e a imposição de mãos. Nesse momento, ele deve crer e receber a promessa, dando graça e louvando ao Senhor, falando em outras línguas e profetizando. Não que a gente tenha que inventar, mas a fé é algo assim, sobrenatural. Quando eu entendo e creio, eu posso estar num momento de adoração, de louvor ali, de agradecimento ao Senhor, lembrando das coisas que Ele já curou na minha vida, já me libertou, já me transformou, de tudo que Ele sabe, naquele momento de adoração ali, você recebe. Vai entrando dentro de você uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria. De repente, se você der liberdade, há uma manifestação ali. Dom de língua, de variedade de língua, de interpretação de língua, de profecia e dos dons que for necessário. E também um dom que não é o nosso foco aqui, mas eu gosto sempre de estar incentivando hoje, nos dias de hoje, nós precisamos do dom de discernir línguas, porque o diabo fala em línguas e nós precisamos ter esse discernimento, e o dom de discernir espírito. Quem é que está falando? É a carne da pessoa? É o espírito do eterno? Ou é o próprio demônio? Da mesma forma que, ao ser colocado nas águas, ele creu que estava sendo unido a Cristo, assim também agora ele deve crer que está sendo cheio, do Espírito Santo. É necessário crer que a promessa do Senhor, não só essa, mas qualquer promessa é para quem crê. Então, tudo que está liberado, tudo que está prometido na palavra, são para os filhos, são para os discípulos, né? Nós, como os filhos, discípulos e servos, nós temos o direito. Então, mas eu preciso crer que aquela promessa é para hoje e é para mim também. Ninguém pode desprezar esse dom do Eterno. Todo discípulo deve e precisa receber o dom com alegria. Por quê? Porque é esse dom que me capacita. Porque senão eu vou fazer as coisas no reino de Deus, mas eu vou estar fazendo pela força do meu braço. E quando eu recebo esse sentimento, quando eu recebo a presença, eu começo a aprender
que tudo eu tenho que depender do Eterno. Tudo eu tenho que depender do Espírito dele que habita em mim, dessa capacitação, desse enchimento para que eu possa liberar. Irmãos, nós precisamos resgatar isso, sabe? Aquela inocência de igrejas que às vezes as pessoas que pregavam não tinham nem muito conhecimento, mas elas tinham uma fé sobrenatural e elas começavam a orar, elas começavam a profetizar e o poder de Deus era manifesto. Eu sei que por aumentar a iniquidade, o amor já se esfriou e é difícil, mas nós não podemos desistir, nós não podemos recuar. Nós precisamos crer e continuar, porque o Senhor diz que nós precisamos ir até o fim firmes para a gente poder receber a coroa da vida eterna. É importante comunicar ao novo discípulo, ao orar e impor as mãos sobre ele, que o Espírito Santo não vai forçar a sua boca. E uma coisa que nós precisamos discernir: quando a pessoa está endemoniada, o demônio força a boca dela para ela falar palavrões, para ela falar maldições, para ela falar coisas contra o Senhor, contra a pessoa, mas o Espírito Santo ele não força. E muitos acham que eu vou me desligar, minha mente vai se desligar e o Espírito Santo vai falar. Não, não funciona. Se você desligar a sua mente, se a sua mente ficar passiva, os demônios vão aproveitar e vão tomar posse ali. Então, eu preciso entender que Deus usa a minha inteligência, Deus usa o meu cérebro, Deus usa o meu local de conhecimento, discernimento, meus pensamentos. Então, o que Deus manda passa por tudo que está em mim. Então, por isso que eu preciso de cura da minha alma, eu preciso de me limpar. Por quê? Para que não haja contaminação. Mas ele não vai forçar a minha boca. Se eu creio que alguém orou e ali liberou esse dom, eu vou abrir a minha boca em adoração e vai chegar um momento que vai se manifestar. Eu tenho que crer, já está em mim, mas eu vou estar ali glorificando. E quando vier, eu vou liberar, eu vou abrir a minha boca e permitir que o Espírito Santo possa falar. Por quê? Porque o dom de línguas é para nossa edificação. Não é para a gente ficar orando para as pessoas falando em línguas. A não ser que eu tenha o dom de interpretar. Eu vou falar em línguas e já vou trazer a tradução. Mas é no meu secreto, é no meu particular. Eu vou orar em línguas para eu poder, quando eu ler a palavra, eu ter mais facilidade de discernir o que o Espírito Santo está falando. Eu fico mais sensível espiritualmente. Então, esse dom é para nós, é individual, é para cada um de nós. As línguas são dadas pelo Espírito, mas quem fala é o discípulo. Portanto, ele mesmo deve exercer sua vontade para falar. É ele que movimenta sua boca, confiando que o Espírito Santo vai dar as línguas, né? E como eu disse anteriormente, pode ser que você seja batizado apenas com uma língua, mas pode ser que você seja batizado com variedades, né? Então, quando a gente vai orar por guerra, a gente fala uma língua diferente. Quando vai orar, às vezes, numa situação de adoração, a língua é outra. Então, quando você tem variedade, cada tipo de oração, para cada circunstância, é uma língua diferente. Então, ali você está orando, às vezes você está intercedendo, mas você não sabe mais o que falar, não tem palavras mais para dizer. Então você ora em línguas, que ali o Espírito Santo vai ministrando no seu espírito. De repente você já tem palavras de novo para estar falando, para estar intercedendo, né? Por pessoas, por situações, por países, por cidade. Que dons o Espírito Santo pode manifestar através de nós? Aqui em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outra, capacitação
para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E o motivo dele fazer isso é para que nós não venhamos nos orgulhar, achando que somos muito espirituais, que nós somos maiores que os outros. Não. Temos dons diferentes. Precisamos estar interligados e dependente um do outro, interdependente, né? Um do outro, para que o corpo de Cristo possa se mover na terra. E todos em humildade possam dar o que tem, né? Produzir aquilo que foi capacitado para ajudar o corpo de Cristo. Porque todos os dias vão ter pessoas novas que não conhecem a palavra, que estão chegando e precisa de acompanhamento, precisa de pessoas capacitada. Eu, assim, na minha opinião, né, dentro da igreja, nós tínhamos que estimular cada pessoa a ter esse conhecimento básico dos princípios elementares, independente se ela tem dom, se ela tem um ministério de evangelismo, de resgatar vidas, independente disso, ou se ela foi chamada para discipular ou não, mas que ela acompanhasse uma pessoa, pelo menos uma por ano, porque quem tem o dom ganha muitas almas, mas quem não tem, pelo menos uma. Não, eu ganhei essa pessoa para Cristo, chamei, então eu vou ensiná-la os princípios elementares da fé. Depois ela vai e vai ser acompanhada por uma pessoa que vai discipular ela de forma mais, com um tempo mais estendido. Mas sempre eu falo isso. Devíamos cada um pegar uma pessoa por ano para poder trabalhar. O Espírito Santo tem diversas manifestações. Aqui a gente não vai estudar cada uma delas, não, porque é um assunto para outro material. O importante é que o novo discípulo creia, saiba e creia que aquele que é batizado com o Espírito Santo pode manifestar de imediato qualquer um dos dons que foram citados em 1 Coríntios 12. Para receber o dom do Espírito Santo, é necessário falar em línguas? Da lista das manifestações do Espírito Santo que aparece em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, a única que não aparece no Velho Testamento é o falar em línguas. Tudo indica que Deus reservou esse dom para a igreja, porque só no Pentecoste ele surgiu. No Pentecoste, eles falaram em línguas. Na casa de Cornélio, falaram em línguas. Em Éfeso, eles falaram em língua. Em Samaria, não diz o que aconteceu, mas houve algumas manifestações exterior e visíveis. Sobre Paulo é que Sobre Paulo é que não fala nada, mas em 1 Coríntios 14, 18, vemos que ele falava em línguas. Entretanto, não há nenhum texto que fale claramente que só se recebe o dom do Espírito Santo quem fala em línguas. Eu já vi manifestação de pessoas com uma alegria imensa e começam a glorificar Deus de uma forma diferente. E eu creio que ali é uma forma de batismo. Ela foi batizada com esse dom. Então, muitas vezes, a manifestação do dom de língua pode vir posteriormente, pode aparecer depois, ela continuar ali naquele espírito de adoração, de louvor, de declarações para o Senhor, e aí ela fala. E também tem que ter um ensino muito claro para que a pessoa creia. Porque quando ela crê, a manifestação é bem tranquila, né? E hoje eu vejo mais dificuldade. Por quê? Porque a pregação ela tem sido, não tem sido muito profunda. É assim, uma coisa superficial, sabe? Uma coisa que não traz mesmo aquela alegria, aquele amor, aquela vontade mesmo de receber. E a maioria também nem prega, né, sobre isso mais. É só mesmo sobre outras coisas que também a gente não vai ficar falando e listando aqui, né? Não há nenhum ensino de doutrina sobre o assunto. Só temos descrição de experiência. Por isso, devemos estar abertos para aceitar que alguém seja batizado no Espírito Santo sem ter falado em língua. Porém, diante das evidências apresentadas no livro de Atos, devemos considerar
como exceção e não como regra. O desejo de Paulo, inclusive, é que todos falassem em língua. 1 Coríntios 14, 5. Também é bom salientar que há casos de irmãos que só manifestaram o dom de língua depois de algum tempo de batizado com o Espírito Santo, que eu acabei de citar. Deus é fiel, ele vem nos encher com seu Espírito, e ele mesmo fará todas as coisas em nós. Bendito seja o seu nome. Eu quero ler aqui em 1 João 2, 1 João 2. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então, quando você recebe esse dom, não preocupa. Ah, mas não manifestou a língua. Tem gente que já fica desesperado. Então eu não fui batizado. Não, creu. Se você creu, a manifestação ela vai surgir. É só você continuar agradecendo por aquilo que o Senhor já fez. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, louvado seja o Senhor por essa capacitação, por esse dom que nos enche de poder, de amor, de convicção, de fé e nos capacita a não desistir. Porque, irmãos, não é fácil servir, não é fácil estar se colocando à disposição do reino, porque é muita luta. Mas a satisfação e a plenitude que enche o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, não tem como ter alegria em outra coisa. Então, creia que aquilo que Deus diz na palavra já foi conquistado e é nosso, é direito nosso. E nós temos que tomar posse. E se não for essa capacitação, se não for esse dom nos enchendo dia a dia, irmãos, dificilmente vamos conseguir vencer até a volta de Cristo, permanecer fiel até a volta dele, para nós herdarmos a coroa da vida. Glórias ao Eterno por esse ensino. Amém? Que o Eterno abençoe vocês em nome de Yeshua.